repete comemorativo Minas 300 anos. Faremos agora uma incrível jornada pela história de nosso estado. A cada palavra lida, a cada imagem vista, vocês verão o quão belo é Minas Gerais. Caminhos por onde se ergueram maravilhosas cidades com suas construções arquitetônicas. Minas de tradições culturais, religiosas e folclóricas. Minas de uma memória culinária sem igual, sempre presente à mesa do mineiro um café fresquinho com pão de queijo saindo do forno. Quitanda e prosa boa são demonstração de afeto genuíno. Minas de belezas naturais, uma verdadeira pintura da natureza. Minas do barroco de Aleijadinho ao moderno de Oscar Niemeyer. O apito é o convite a um passeio imperdível, a uma viagem no tempo. E lá vai a Maria Fumaça. Maria Fumaça centenária, que foi artesanalmente reformada para dar mais segurança e conforto ao turista. Pela janela, o viajante observa o recorte das montanhas. Uma das mais belas é a Serra de São José, um paredão gigantesco que emoldura a cidade de Tiradentes. A Maria Fumaça cruza no meio desse cenário. Tem cachoeira bem no pé do paredão e no percurso, casarões de estilo barroco. Minas, o artesanato é rico e diverso, com profissionais talentosos que expressam os dons do povo mineiro em suas artes. Minas de personalidades que contribuíram para a história de nosso estado e nosso país. Vamos conhecer alguns desses mineiros e mineiras? Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Nascido em Ouro Preto, filho de um português com uma escrava, é um dos grandes responsáveis pelas belezas encontradas nas esculturas entalhadas das igrejas mineiras do século XVIII. Seu apelido deve-se a uma doença degenerativa que foi atrofiando os movimentos das suas mãos e pernas. Mas o artista ainda continuou a trabalhar com os instrumentos amarrados aos punhos. Aleijadinho faleceu em 1814, aos 76 anos. Santuário do Senhor Bom Jesus de Matozinhos. Estátuas criadas pelo Aleijadinho. Congonhas, Minas Gerais. Escrava Anastácia, mulher escravizada, nascida em Pompéu, no dia 12 de maio de 1740. Data e local de morte incertos. É uma personalidade religiosa de devoção popular brasileira, cultuada informalmente pela realização de supostos milagres. Chica da Silva. Francisca da Silva de Oliveira viveu no antigo Arraial do Tijuco, atual Diamantino. Sua história é marcada pelo relacionamento amoroso com o contratador João Fernandes de Oliveira, que mudou sua trajetória e lhe deu alforria. Chica da Silva faz parte da memória de Diamantino. O casal viveu um relacionamento de 15 anos e teve 13 filhos, considerada uma mulher à frente do seu tempo. Chica da Silva foi alfabetizada, mas teve problemas para ser aceita em meio à elite branca da época. Faleceu em 1792 e teve sua vida retratada em filmes e novelas. Messia Taide. O artista Manuel da Costa Taide, popularmente conhecido como Messia Taide, também viveu no período colonial.
natural de Mariana, foi um militar e famoso pintor brasileiro. Não se sabe definir exatamente em qual momento iniciou suas atividades de pintura. Seu primeiro trabalho conhecido são duas imagens de Cristo para o Santuário do Senhor Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas do Campo, Minas Gerais. Mestre Ataíde faleceu em 1830. Obras de Mestre Ataíde. Tiradentes. Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, nasceu na fazenda do Pombal. Foi um dentista, tropeiro, minerador, comerciante, militar e líder da Inconfidência Mineira, movimento que marcou a revolta contra o domínio português, que cobrava altas taxas e impostos. Tiradentes morreu no Rio de Janeiro no dia 21 de abril de 1792. Devido à sua importância para o país, este dia é considerado feriado nacional. Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek de Oliveira nasceu na cidade de Diamantina, em Minas Gerais, em 12 de setembro de 1902, conhecido pelas iniciais JK. Foi um médico, oficial da Polícia Militar de Minas Gerais e político mineiro. Foi presidente do Brasil de 1956 a 1961, cuja época é lembrada como um tempo de otimismo. Faleceu em 22 de agosto de 1976, no Rio de Janeiro. Clara Nunes. Clara Francisca Gonçalves Pinheiro foi grande cantora de samba. Nasceu em 1942 em Paraopeba, estado de Minas Gerais. Ela começou sua carreira nos anos 60 e foi a primeira cantora brasileira a vender 100 mil cópias de seus discos. Foi a responsável por levar a música brasileira e as religiões de matriz africana pelo mundo. Pelé. Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, é considerado o maior jogador da história do futebol e popularmente chamado de Rei do Futebol. Nasceu na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, no dia 23 de outubro de 1940. Aos 15 anos, começou sua carreira no Santos Futebol Clube e aos 16 já estreou na Seleção Brasileira de Futebol, onde conquistou 3 Copas do Mundo. Jogando pelo Santos, em 1969, Pelé marcou seu 1000º gol, sendo uma importante conquista. A riqueza de nosso estado vai muito além das paisagens, das construções e da culinária. Minas Gerais reúne grandes personalidades que escreveram e escrevem as páginas da nossa história.